Boa noite, amados. Como vocês estão? Estão bem? Glória a Deus por isso. Então, abra sua Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Capítulo 15, que fala de algo tremendo que o Senhor tem colocado em nossos corações neste dia. E o leão da tribo de Judá, ele vai continuar rugindo no nosso meio. Porque quando o Senhor arvora a sua bandeira, o inimigo, ainda que ele venha por um caminho, por 7, ele terá que fugir. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 11, verso 1 em diante. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vocês. Vou repetir o versículo 4. Disse Jesus: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aleluia. Porque o Senhor, ele continua dizendo: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, pois, vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra, e sob a tua palavra eu coloco a minha vida. Espírito Santo, tu tens a primazia no nosso meio. Tu estás aqui entre nós, tu estás aqui em nós. Faz como te apraz, faz como tu queres na minha vida e na vida dos meus irmãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar assento nesta hora. Glória a Deus. Jesus, ele começa dizendo: eu sou a videira. Ele usa aqui a figura de uma videira. O fruto da vide são uvas, né? A gente aqui conhece como parreiras também, parreiral, plantação de uvas. Mas Jesus, ele diz alguns eu sou, que eu acho e eu creio que são muito interessantes. Em João capítulo 4, 26, Jesus diz: eu sou o Messias, este que fala com vocês. Em João 6,35, que já foi lido pelo querido presbítero Pablo, ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Em João 10, de 7 a 9, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens. Glória a Deus por isso. Em João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 8, 12, diz Jesus:
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, do 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus ainda fala em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é tudo isso e muito mais. O eu sou está aqui essa noite. Ele nem era, nem será. A carta aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso, Ele é eternamente o eu sou. E fora dele não há ninguém. Ele é eternamente o eu sou. E Ele te ama, e Ele me ama, e Ele quer que nós, nesta noite, estejamos bem atentos ao que Ele quer falar conosco. Porque Jesus, quando Ele diz isso, eu sou a videira verdadeira, Ele está naquele contexto das últimas palavras que Ele falou para os seus amigos, que começa ali já no capítulo 13, quando Ele lava os pés dos seus amigos e dá o exemplo, né? No 14 Ele diz que vai preparar um lugar na casa do Pai e voltará para buscar os seus amigos. É esse Jesus. Já no 15 Ele diz que é a videira verdadeira. No 16 Ele fala sobre a descida do Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Já no 17 Ele faz aquela oração intercessória por seus amigos, não apenas aqueles discípulos naquele momento, mas Ele diz, por estes e por muitos que ainda haverão de crer em mim. E desses muitos estamos nós aqui hoje. Você pode dizer glória a Deus por isso? E muitos que ainda haverão de crer no nome de Jesus. Basta tão somente que nós sejamos transmissores das boas novas do reino de Deus. Pois a sua palavra diz em Isaías que conformosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas a Sião e dizem, o teu Redentor reina e vive. É esse Deus que nós amamos. Sabe, naquela conversa, eu acredito assim, num contexto agrícola ou num contexto pastoril. Pastoril fala de campestre. Campestre está na hora de ser uma área no campo. E quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, os seus amigos, os seus discípulos bem conheciam aquilo que Jesus estava falando. Pois já nos tempos do Antigo Testamento, Israel como nação, em algumas vezes, ele foi representado por uma videira. E já no tempo dos Macabeus também, as moedas tinham na sua alcunha a figura de uma videira. Então os discípulos sabiam daquilo que Jesus estava falando. Se não por isso, também porque estavam numa área onde tinha muita plantação de videira, de uva, de bom vinho. Entende? Jesus estava falando daquilo que é próprio. Deus usa a linguagem de homens para que os homens entendam a sua linguagem, porque a linguagem de Deus é muito alta, nós não alcançaríamos. Mas Ele nos mostra através dessas figuras, quando Ele diz que é o pão da vida, que é a água da vida, que é a porta das ovelhas, para que nós entendamos a sua linguagem de uma forma simples e saiamos daqui renovados, preenchidos pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É esta palavra que vai até a divisão das juntas e medulas, de alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Jesus, que é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Pensa na espada de um samurai, os dois fios super afiadíssimos. A palavra de Deus é mais afiada. E ela está aqui nesta noite, a palavra viva, na sua eficácia, para transformar, principalmente o nosso interior. O nosso interior, o verdadeiro ser, o homem interior,
O homem não está falando em questão de gênero, masculino ou feminino, mas o ser mais íntimo que nós temos, o verdadeiro ser, que tem comunicação hoje direta com o nosso Deus, através de Jesus. É esse Jesus que disse: eu sou a videira verdadeira. Nesse texto que nós lemos, João 15, do 1 ao versículo 11, aparecem 11 vezes a expressão permanecer, que é mais que uma palavra, é um verbo, permanecer, sabe, em Cristo. E permanecer em Cristo fala de continuidade, sabe, fala de estar ligado a alguém ou alguma coisa. No caso aqui, permanecer em Cristo. A sua palavra diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas precisamos estar em Cristo. Em é preposição de lugar. Melhorando um pouquinho aqui, é como estar dentro de Cristo. Alguém que está em casa, está dentro de casa. É Cristo dentro de nós e nós dentro de Cristo. Entende isso, igreja? É nós estarmos ligados à videira verdadeira, sabe? Porque permanecer é estar ligado. Permanecer é estar intrinsecamente ligado. E ele disse: permaneçam em mim, assim sendo, eu permanecerei em vós. E Jesus falava disso com os seus amigos. Claro que Judas já tinha saído dessa reunião. Não que Jesus não tenha amado Judas. Tudo que os outros discípulos ouviram, Judas também ouviu. Mas nesse momento ele já tinha tomado a decisão. Era um ramo que precisava ser cortado por decisão dele própria. Não que Jesus não o amasse e não quisesse, mas ele tomou sua decisão. E o ramo que não dá fruto, Deus, como agricultor, ele limpa, ele poda. Podar fala de limpar. Porque nesse contexto aqui, Deus aparece como agricultor, Jesus como a videira verdadeira e nós como os ramos. O ramo, ele não é independente da videira. Não pode a árvore crescer, no caso aqui a videira, e o ramo ficar estático, ficar inércia, ficar aquela pedra morta. A árvore cresce, o ramo cresce junto. Na estação correta, vem a folhagem, vem os frutos. Há uma sincronia de crescimento. O ramo não pode desassociar-se da árvore, porque sendo assim, quando ele é cortado, uma coisa é ser podado, é ser limpo. Antes de vir para cá, eu estava olhando em casa, lá no quintal, tem um pé de saputi. E nós tivemos que chamar uma pessoa para podar, porque na sua copa, os seus galhos, os seus ramos estavam sobre o telhado e estava quebrando muita telha. E hoje eu estava observando e conversando com a minha esposa. Alguns galhos, alguns ramos novos começaram a brotar, uma folhagem muito viçosa, e já começam a brotar alguns frutos. Precisou ser podado, alguns cortados, tá? Que já estavam assim envelhecidos, não davam mais frutos, precisavam ser limpos. E é isso que o Senhor está dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, e vocês são as varas. Talvez na tua Bíblia diga que são as varas, mas os ramos. Vocês precisam estar em mim para frutificar. A seiva que alimenta o ramo, é da videira. O fruto é da videira. E o fruto da videira é a uva. A uva, ela tem caroços, mas já tem umas uvas aí transgênicas que foram modificadas na sua genética, e você encontra no mercado uvas sem caroço. Não é uva verdadeira, ela foi modificada geneticamente. E geneticamente nós não podemos modificar aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E é muito interessante, vale então refletirmos sobre esse termo, sobre esta palavra, sobre este verbo, já que hoje é um culto de ensino, cujo tema é permanecer em Cristo, estar ligado a Cristo.
sabe, está inteiramente ligado a Cristo. Deixar que Ele nos alimente, deixar que Ele nos dê crescimento. Aquilo que precisa ser limpo, o Pai, Deus, Ele vai podar, Ele vai limpar. A poda às vezes é dolorida, tirar algumas coisas da nossa vida, tirar algumas coisas do velho homem, tirar algumas coisas como orgulho, vaidade, como temperamentos aflorados, tirar toda forma de falcatrua da nossa vida, toda forma de caráter distorcido. O Pai quer limpar tudo isso, como agricultor na nossa vida, sabe? Porque não pode, eu e você, não podemos dizer que permanecemos na videira verdadeira se o nosso caráter ainda está distorcido. Isso aqui não é uma exortação, é apenas um desejo. Um desejo. É apenas uma afirmação. Todo cristão verdadeiro, mais do que crente, porque crente até o diabo é, e ele estremece, porque ele sabe do poder do nosso Deus. Mas ser cristão, necessariamente, quando nós permanecemos verdadeiramente em Cristo, o nosso caráter não tem outra, ele é transformado pelo poder deste Senhor. E passamos a ser pessoas verdadeiras, sinceras, ainda que com dano próprio venhamos a sofrer por algumas atitudes. E caráter verdadeiro está muito longe de sermos arrogantes. Porque tem gente que acha que falar a verdade é ser arrogante, e não é. Não é isso que o Senhor nos ensina. Não é isso que a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, quer que nós venhamos aprender. Vale a pena também nós encostarmos ou aguçarmos a nossa audição, o nosso ouvido, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, quando Ele diz: permanecei em mim. Jesus não veio inaugurar um sistema religioso novo. Ele não veio. Ele veio inaugurar um novo modo de viver. Ele veio inaugurar uma nova vida abundante para cada um de nós. Um novo estilo de vida. Sabe? É isso que Ele veio inaugurar. E Ele quer que nós vivamos na sua presença, dando ouvidos às suas instruções. Porque Ele mesmo disse: nisto conhecerão que vocês são meus amigos, quando vocês fizerem o que eu vos mando. Ele disse: permaneçam no meu amor. Mas como, Senhor? Alguém pode perguntar. Como devo permanecer no teu amor? Ele disse: quando vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês estarão permanecendo no meu amor, disse o Senhor. Então vale a pena permanecer em Jesus. Amém? Vale a pena estar em Cristo, caminhar com Cristo. Mas para permanecer no amor de Cristo, antes de tudo, nós precisamos tomar decisões de mudar de vida, através da conversão. Conversão fala de mudança de caminho, mudança de rota, no caso aqui, mudança de vida. E como se dá isso? Quando nós nos entregamos a essa videira verdadeira que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e deixamos que Ele nos ensine, que Ele nos instrua, sabe, que Ele nos eduque, que Ele nos ensine a cada dia o caminho a seguir. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que todos os dias nos diz: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Mas às vezes nós nos desgarramos, meio que não permanecemos naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, nas suas orientações, nas suas normas e procedimentos, agora do reino de Deus. Sabe? Precisamos andar de acordo com aquilo que está estabelecido pelo Senhor para aqueles que são ramos da videira, que é Jesus Cristo. Precisamos entender que o próprio Senhor, Ele nos ama e Ele nos lembra todo dia:
permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Isso está no versículo 4. Sabe? E ainda mais, se vocês me manifestarem na presença dos homens, eu e meu Pai viremos a vocês e faremos moradas em vocês. Sabe o que é ser morada do Espírito Santo? O Espírito Santo não veio nos visitar, ele veio habitar em nós. E ele está em nós. O aquecimento da sua presença, o seu calor, a sua instrução, o seu amor. A ele, pois, nós damos glória e louvamos o Espírito Santo, porque é ele que nos ensina a amar a Jesus Cristo. É ele que nos ensina. Nós não somos órfãos, nós agora somos filhos. Nós somos ramos dessa oliveira, ou dessa videira, não é nem oliveira, é videira, chamada Jesus Cristo, pois ele se apresenta assim, nesse capítulo, para cada um de nós, sabe? E ele quer que nós permaneçamos. Eu vou estar repetindo muito essa palavra, querido, é para fixação. Nós precisamos, porque eu creio que 11 vezes está essa palavra nesse capítulo, até o versículo 11, medite em casa, não é sem propósito, é com o propósito de nos ensinar que o mais importante para nós, que nos consideramos ramos da videira, é a permanência, é a continuidade. Quando eu continuo, é porque eu amo. Quando eu continuo, é porque eu adoro. Quando eu continuo, é porque eu sei que ela é a verdade. Quando eu continuo, eu sei que ela é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. O artigo é definido. Ele é a verdade e ele é a vida. E ele é o bom pastor. E ele é aquele pastor que deu a vida por suas ovelhas. E ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele disse, eu dou pela minha vontade, para depois tomá-la de volta. Eu tenho esse poder e tenho essa autoridade, disse o Senhor. Então eu e você precisamos estar ligados nessa videira verdadeira. Porque ela tem muito alimento para nos dar. A sua seiva nunca vai faltar. Ela faz com que nós tenhamos e venhamos a dar frutos novos, vivermos em novidade de vida. Novidade de vida não é modismo, querido. Novidade de vida é um estilo de vida que o Senhor veio inaugurar para mim e para você, igreja. Para mim e para você. Novidade de vida não denota a roupa que eu visto, os botões que eu uso, as frases que tem na camisa, no para-brisa do carro. Isso pode ser modismo. Mas novidade de vida começa dentro de mim. Porque ele disse, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios e rios de águas vivas. Não são águas rotas, não são águas salobras, são águas vivas. Águas vivas, que fluem, que transbordam. Porque quando não transbordam, fala que eu sou o quê? Eu sou o quê? Vaidoso. Que eu sou o quê? Desobediente. Porque eu preciso transbordar para as pessoas. Jesus é um presente tão grande e tão imenso que foi dado a nós, a igreja, que nós precisamos transferir esse presente para aqueles que estão ali fora. Não foi só para ficar aqui dentro. Aqui dentro é lugar de instrução, de adoração, de relacionamento, que é isso que o Senhor nos fala nesse texto. Que ele disse, ele é a videira, e eu tiro o si, porque ele é a videira e nós os ramos. Fala de relacionamento entre nós e um Deus tão grande, tão majestoso. Qual a altura, qual a largura desse Deus. Mas no entanto ele resolveu te amar e me amar. Pessoinhas tão difíceis, mas ele resolveu nos amar, e com amor eterno, e nos colocar no seu colo, e dizer, tu és meu, eu te amo do jeito que tu és, mas não te deixo do jeito que tu estás. Vinde a mim como estás, mas eu te garanto, não vou deixar você desse jeito. Eu vou transformar, sabe? Eu vou colocar a cultura do reino de Deus dentro de você.
E você será anunciador de boas novas. Isso não é slogan de para-choque de caminhão, querido. Isso não é aquela frase de para-choque de caminhão. Isso é uma verdade que eu e você temos que absorver e pedir ao Senhor todos os dias: Deus, miserável homem que sou, mas eu sei que o Senhor me ama. Cuida de mim. Tira de mim aquilo que te desagrada. Tira de mim. Tira de mim a eu sou muito ranzinza, Senhor. Ranzinza é gente assim, farruscada. Eita, piorou, não foi? É gente assim, fechado. É gente intolerante, é gente impaciente. Mas é nós pedirmos ao Senhor: tira de mim. E Ele quer tirar. E se Ele não tirar, Ele continua sendo o teu Deus. Há um propósito definido para todas as coisas. Sabe? Ele quer que nós vivamos na sua presença. Ele quer que nós entendamos que com Ele nós podemos todas as coisas, mas sem Ele nada nós podemos fazer. Bem entendido, para o reino de Deus é preciso nós estarmos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Não é fazer do meu jeito. Eu posso fazer 1.300 e tantas coisas do meu jeito, mas quando chegar diante do Pai, Ele vai dizer: eu não te conheço. Mas Senhor, eu sou aquele, mas eu não te conheço. Tudo que você fez, mesmo usando o meu nome, você fez para você, não foi para mim. E é muito triste chegar diante do Pai e ouvir uma coisa dessa. Então, misericórdia, Senhor, misericórdia, sabe? Há várias maneiras pelas quais os autores do Novo Testamento expressaram a união que existe entre Cristo e os que lhe pertencem. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala da casa espiritual que nós somos, no qual Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. É através daquela pedra que todo o edifício vai ser guiado, construído através da pedra angular ou a pedra principal, que é Jesus Cristo. E ele diz que nós somos casa espiritual. E como casa espiritual, eu e você temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Zelo pelas coisas de Deus. Zelar pelas coisas de Deus não é ser uma pessoa sisuda, achar que tudo é pecado, se isolar cada vez mais, achando que isso é sinônimo de santidade. Ainda bem que a palavra é achando, porque não é. Talvez andar com a auréola, sabe, amarela na cabeça, meio zen da vida, achando que isso é santidade, não é. Santidade é desprover-se, é desprezar, é ter cuidado para não andar pecando. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que tinha negócios escusos, não faça mais isso. Porque agora nós vivemos em novidade de vida. É uma vida nova. É uma vida em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. E Pedro expressa isso. Vocês agora são casa espiritual, habitação do Espírito Santo de Deus. Eu ouvi só um aleluia. Mas não espera que a motivação saia daqui, porque quem te inspira e me inspira é a palavra de Deus. É essa palavra que é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. É essa palavra que te inspira e que me inspira. Ela não é motivadora, ela é inspiradora, é mais profundo. Ela nos inspira a darmos glória a Deus, a inspirarmos, sabe, lá no nosso ser e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou merecedor da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, Deus, da tua alegria na minha vida. Porque a alegria, ela vem do Senhor, sabe? E a videira verdadeira, quando nós permanecemos nele, e nós estamos nele, nós temos que ter alegria. É um dos frutos. Nós temos que exercer a bondade, é um dos frutos.
Nós temos que exercer a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio. Estamos permanecendo em Deus? Ou vivemos irritados, preocupados, ansiosos, sabe, cabisbaixo? Porque o negócio que eu fui fazer hoje não deu certo, sabe, Jobs? Não deu. Mas, querido, dá glória a Deus. Ele sabe o motivo por que não deu certo. Ele sabe todas as coisas. Antes que a palavra venha à nossa boca, na verdade, Ele já tem conhecido o que a gente vai expressar através de palavra. Através de palavras. Sabe, é esse Senhor que prescruta os nossos corações, as intenções, as preparações da nossa mente. É esse Senhor que quer que nós entreguemos a Ele todas as coisas da nossa vida. É esse Deus. Paulo também na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Mesmo tendo funções diferentes, queridos, nós precisamos estar arraigados, nós precisamos estar permanecendo na videira verdadeira que é Jesus. Porque no corpo nem todos são ouvidos. Se todos fossem ouvidos, quem ia cheirar? Não tem nariz? Quem aqui quer ser o dedo mindinho do pé esquerdo? Ou a unha do dedo mindinho do pé esquerdo? Querido, se você faz parte do corpo, glorifique a Deus. Que há um só Deus e um só Pai e um só Espírito. É a eles que nós adoramos. É neles que nós depositamos a nossa confiança, sabe? No Evangelho de João, o próprio Jesus, ele usa a figura da videira da qual nós estamos falando, sabe? Ele usa para nos dar e expressar a comunhão da vida que existe entre ele e os seus discípulos. Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. E eu comecei a analisar. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Eu entendo que existam outros tipos de videira, que não é a verdadeira, sabe? E nós precisamos estar focados, sabe? A carta aos Hebreus diz: devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não é olhar de soslaio ou de qualquer maneira, é firmemente olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós confiamos, é nele que nós cremos, é nele que nós estamos. E nós que éramos gentios, nós fomos enxertados nessa videira verdadeira, segundo a carta de Paulo aos Romanos capítulo 11. Nós fomos enxertados e agora nós bebemos da mesma seiva daqueles que são ramos principais, que são os judeus. Há um propósito de Deus, até no endurecimento do coração dos nossos queridos lá, sabe? Do entendimento e do coração, para que nós, chamados gentios, fôssemos enxertados e agora participássemos desta videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Olha que privilégio, querido. Eu e você. Portanto, não devemos ser soberbos, dizer agora, eu já creio que Jesus já veio e já voltou, e judeus ainda não. Olha, no tempo certo, no tempo de Deus, eles são o povo de Deus e agora nós também, porque a Bíblia diz que dos dois povos, Deus tornou só um em Cristo Jesus. Amém? E eu e você participamos dessa videira verdadeira que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O fruto, na verdade, do qual nós estamos falando, ele não é nenhuma coisa artificial, como aquelas bolinhas de vidro que se põem nas árvores de Natal, nas épocas de festas, não. O fruto daqui não é artificial que Jesus está falando. Ele é muito mais profundo, ele não é produto de esforço humano. Na verdade, esse fruto, ele cresce
com a videira. Ele cresce, sabe? Ele se desenvolve, sabe? E é fruto viçoso. E fruto viçoso a gente já sabe. É aquele fruto quando a gente chega na feira e ele não está estragado de tanta gente pegar nele para saber se está maduro. É quando a gente vai para a feira bem cedinho e aquele fruto desejável que a gente diz, é esse aqui que eu vou levar para casa. É esse fruto viçoso que o Senhor quer que eu e você demonstremos através do nosso testemunho, que as pessoas vejam que nós estamos permanecendo em Cristo. Aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro todo mundo é irmão, todo mundo é bênção. Mas e lá fora, e no trabalho, e na faculdade, e na família, que é um campo missionário, bastante difícil da gente demonstrar através do testemunho que nós estamos permanecendo em Cristo. Mas não é impossível, porque a nossa família, ela é um projeto do Senhor. E nós cremos no Senhor e veremos toda a nossa casa rendida aos pés do Senhor. Através do nosso testemunho, que nós estamos inteiramente ligados à videira verdadeira. Através do nosso caráter transformado, dos nossos negócios lícitos, sabe? Das nossas atitudes de misericórdia, de bondade, de generosidade, que é um fruto que a igreja que permanece, todo aquele que permanece em Jesus Cristo precisa demonstrar generosidade. Alguém já disse, generosidade gera generosidade. Mas precisamos, como igreja, demonstrar generosidade, educação, companheirismo, sabe? Mão no ombro, não para empurrar, mas para socorrer. Sabe? Estender a mão, não para afastar, mas venha para perto. Venha. O que é que você está precisando? Às vezes a gente acha que o outro só precisa de dinheiro. E às vezes ele só precisa de um ombro para chorar. De um ombro para desabafar. E se eu e você, e novamente eu tiro o se, eu e você estamos permanecendo nessa videira verdadeira, precisamos ser oferecedores de ombro, sabe? De suportar, servir de suporte para que o outro venha desabafar, venha e saia renovado, saia restaurado, para que restaure outras pessoas. Essa é a nossa função. Sabe, essa é a nossa função. Quando o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira e que sem Ele nós não podemos fazer nada, isso mexe um pouco com o nosso eu. Porque o nosso eu é orgulhoso, é vaidoso. O próprio Salomão entendeu isso e disse, olha, tudo é vaidade de vaidade. O nosso eu não é uma coisa muito boa não. Porque o nosso eu quer fazer tudo sozinho. Só falta dizer assim, eu sou o que sou, e fora de mim não há ninguém. O nosso eu é um negócio muito sério. Ah, vou depender de quem? Depender da videira. Não, eu sei fazer pelas minhas habilidades. Olha, eu estudei bastante, eu tenho todo o know-how, eu tenho um cabedal de conhecimento que você nem imagina. Então, eu não preciso que ninguém me ensine, eu vou fazer do meu jeito. Cuidado, ramo, porque o agricultor que é Deus, ele pode te cortar da videira verdadeira. E sabe, o ramo quando ele está fora da videira, ele só serve, ele seca. Ele só vai servir para uma coisa, para à tarde queimar no fogo. E deixa eu te dizer, não é o fogo do Espírito que nós cantamos aqui. Sabe? O ramo ele seca, porque ele não tem mais o alimento, ele não tem mais a seiva, ele não faz mais parte dessa videira, só serve para ser jogado no fogo, com toda a sua empáfia, com toda a sua, sabe, sabedoria humana, que é maligna e terrena, porque a sabedoria do alto, ela é primeiramente pacífica, depois pura. É nesta sabedoria que nós devemos nos apoiar, e é esta sabedoria que nós devemos buscar a cada dia, sabe? O ramo separado da videira não tem nenhuma chance. Se for cortado, se não permanecer no tronco, vai secando e para nada mais serve. Porque o Senhor disse, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada
vocês podem fazer. Foi Jesus que disse, não é coisa da minha cabeça, não inventei isso hoje. O Senhor já disse isso há muito tempo, que sem Ele, nada nós podemos fazer. Ele não disse alguma coisa, Ele disse nada vocês podem fazer sem Ele. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso pastor, Ele é o pão da vida, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o nosso instrutor, Ele é o nosso, sabe? Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso dono. Porque o ramo, quando quer fazer as coisas sozinho, antigamente, lá fora, lá no mundo, depois que a gente completava 18 anos, dizia, agora eu sou dono do meu nariz. Mas, glória a Deus, quando nós fomos enxertados na videira verdadeira, o nosso nariz passou a ter dono. E esse dono é Jesus Cristo, sabe? De toda a nossa vida, de todo o nosso agir, de todo o nosso pensar. Nada venhamos a executar sem antes passar pelo crivo da sala do trono, pois Jesus, diz a carta aos Hebreus, que Ele inaugurou um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos acesso à sala do trono. Não foi apenas um novo caminho, foi novo e vivo. Nós não precisamos marcar audiência com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Nós temos acesso, querido, à sala do trono. Veja como é importante permanecer nessa videira. Então, a única chance que o ramo tem para viver e trazer fruto é para permanecer onde se encontra a videira. É a única oportunidade que nós temos. Permanecer onde se encontra a videira. Lembra que um dos significados de permanecer é estar ligado a. Estar ligado inteiramente a videira cresce, o ramo cresce junto, dá o fruto na estação própria, as suas folhagens, mas é identificado que é um ramo da videira. A videira não pode estar plantada na região nordeste e o ramo no noroeste, no sul, no sudeste. Ele tem que estar onde a videira está. Se a videira, que é Jesus, disser é tempo de parar, nós como ramos temos que parar. Parar não é ficar sem fazer nada. Parar é momento de ouvirmos as instruções do Senhor para as nossas vidas. Entende isso, queridos? É ouvirmos as instruções e sair no dia em que Ele disser, agora é hora de avançar. É ter ouvido atento à voz do Senhor, porque Ele pode falar de várias formas, tá? Nós temos que ter ouvidos treinados para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Nesses dias Deus tem falado conosco, igreja, mas nós precisamos estar dentro daquilo que o Senhor tem para nós, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para a sua igreja. Quando eu falo igreja, é organismo vivo, a igreja em movimento, a igreja em ação. Não é o prédio, não são as luzes. Somos eu e você, igreja, povo separado, adquirido como propriedade particular para que vá e dê fruto. Porque o próprio Jesus disse, olha, não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça. É essa videira que quer que eu e você vivamos de acordo com a seiva, o alimento que Ele nos dá, sabe? É esse Jesus que quer que cada um de nós estejamos no centro da sua vontade, fazendo aquilo para o qual nós fomos, se eu posso dizer essa palavra, projetados pelo Pai, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou, nos criou, nos fez, nos encheu de graça, de sabedoria, sabe? E disse, vai, multiplica, povoa a terra, domina. Você faz parte da minha essência.
E a essência de Deus é vida, a essência de Deus é amor. Mas é amor misericórdia, é amor sacrificial. É amor que não se ensoberbece. É amor que tudo sofre, é amor que tudo crê. É amor que tudo suporta. Essa é a essência de Deus. E Ele quer que eu e você, como a igreja dele, sejamos reflexos daquilo que Ele é. Sejamos o prolongamento. Sejamos a continuidade. Porque o mundo aí fora, eles têm nos observado. Eles têm visto quem éramos nós e quem somos agora. Eles têm ouvido, através das redes sociais, alguns testemunhos de quem éramos nós, de quem nós somos agora. E alguns ficam assim perplexos. Mas como? O que aconteceu? O que você fez? Nós, na verdade, só entregamos a nossa vida ao Senhor, porque quem faz tudo é Ele. Basta que nós deixemos Ele fazer. Parece até que nós somos assim mais do que Deus em algumas atitudes. Mas não, nós devemos dar lugar ao Senhor, ao Espírito Santo. Às vezes a gente acha que entristecer o Espírito Santo são só aqueles escândalos públicos. Mas quando eu desobedeço, por mínimo que seja a desobediência, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mesmo que esteja num lugarzinho que ninguém está vendo, só eu e Deus, mas isso entristece o Espírito Santo de Deus, quando a gente não obedece. Sabe, precisamos estar arraigados, entranhados, vou usar esse termo, na videira verdadeira. Que tipo de fruto nós temos dado? Que tipo de fruto o mundo tem visto na minha vida e na tua? Qual tipo de cristão nós estamos sendo para esta geração tão... uma geração que tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser ultra, mega, super rápido. Sabe? E às vezes a gente tem certas dificuldades, o pessoal da minha geração, em acompanhar. Mas estamos fazendo o melhor que podemos, tá? Para acompanhar. Então, o Senhor e com o Senhor, nós temos feito assim. Bora, Deus, cadê a resposta? Deus, eu já fiz a minha parte, e o Senhor não vai fazer a sua não? Pelo amor de Jesus? Está demorando? Faz 3 minutos que eu orei, cadê a resposta? Quando a sua palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, aquietar-se não é ficar num canto, sem fazer nada não. Aquietar-se é desprover-se de preocupações. Isso é aquietar-se. Mesmo em meio a lutas e a guerra, sabe? Há guerras, mas nós estamos quietos, porque a palavra de Deus diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. É a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações. Amém, queridos? Entendemos então que Jesus, na conversa com seus amigos, seus discípulos, já naquela preparação de despedida, ele diz, olha, permaneçam em mim. Permaneçam. Confiem. Salmo 37:5, ele diz, confia, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É ele que fará. João ainda fala, Mateus ainda fala disso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que precisa ser acrescentado em nossas vidas? Ah, Senhor, tem uma casa, eu quero mais outra. Pede isso não, pede fé. Pede que Ele acrescente a porção de fé. Pede que Ele acrescente aquela fé geradora de milagres extraordinários no meio da igreja, para que as pessoas cheguem, sejam curadas, restauradas. Pede a Ele mais amor, pede a Ele mais bondade, mais misericórdia. Não é aquele tipo de misericórdia, não quero mais ver. Não, é a misericórdia que move a gente de íntima compaixão. É o tipo de misericórdia que, quando Jesus viu a viúva de Naim com aquele filho morto, aquela mulher não disse uma palavra, e o rapaz muito menos, porque estava morto. Mas Jesus, movido
de íntima compaixão, mandou parar aquela cerimônia fúnebre e chamou aquele rapaz à vida novamente, porque ele sabia que aquela mulher por dentro, ela gritava, porque era o único herdeiro que ela tinha, e ninguém, não tinha nenhum parente, ninguém ia se importar mais com ela. Jesus sabia como a voz do interior daquela mulher constrangeu, essa foi a mensagem de domingo passado, constrangeu a Jesus, e ele moveu-se de íntima compaixão e trouxe novamente aquele rapaz à vida e o entregou à sua mãe. É essa íntima compaixão que eu e você precisamos exercer. Por quê? Porque estamos permanecendo na videira verdadeira. Sabe, agora para a gente convidar as pessoas aí fora para viverem na plenitude dessa videira verdadeira, Jesus Cristo, não adianta só chegar e dizer para eles, permaneça na igreja verdadeira, porque eles precisam, assim como nós um dia fizemos, precisam tomar uma atitude de vir primeiro a Jesus, e entregar a sua vida. Sabe, é o novo nascimento que Jesus explicou a Nicodemos, e disse: Nicodemos, você é um doutor da lei, não entende o que eu estou dizendo a você? Que Nicodemos achava que o novo nascimento, disse: ô Senhor, eu vou voltar a ser criança, eu já sou velho, para o ventre da minha mãe vou nascer de novo. Esse Nicodemo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que aquele que não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Então precisamos, que a Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca. Esta é a palavra da fé, que nós pregamos. E como ouvirão se não há quem pregue? Para que as pessoas permaneçam, as pessoas que estão aí fora, na videira verdadeira, como nós permanecemos, elas precisam primeiro vir a Jesus, como eu disse, se converterem, mudar de situação, mudar de vida. E só quem pode fazer isso não é o sistema religioso que poderá fazer isso, nenhum. Porque em nome da religião, essa hora tem muita gente tirando a vida de outro, pensando que está fazendo a obra de Deus e não está. Sabe, quem pode fazer isso é Jesus. Só Jesus pode religar o homem, o ser humano a Deus. Há uma palavra no latim chamada de religare, significa dizer ligar de novo. E só Jesus pode fazer isso. Só a videira verdadeira, Jesus Cristo, pode fazer isso. Para que as pessoas venham e queiram permanecer nessa videira verdadeira. Porque não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Amém, queridos? Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Sabe por quê? O novo nascimento é mais do que ser salvo. É uma experiência requalificante, abrindo as possibilidades de todo o nosso ser à dimensão sobrenatural da vida e nos adequando ao início da ordem do reino de Deus. Isto é novo nascimento. Novo nascimento. Nascer de novo, ser religado. E só Jesus, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro, em nenhum outro lugar há um nome que importa pelo qual sejamos salvos. Mas se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crer para a justiça.